Olá, tudo bem? Enfim, bem tarde, 7 para as 11. O horário que deu, né? Vamos lá. Vamos fazer uma live hoje sobre sabotadores. E vou fazer um pouco mais rápido hoje, porque já tá meio tarde. Mas, enfim, vamos fazer o que é possível, né? Eu já tava louca pra me sabotar, já tava com vontade de dizer pra não fazer hoje, pra fazer amanhã. E aí seria justamente deixar o sabotador tomar conta, né? Então vamos, com os sabotadores em cena, a gente vai fazer mesmo assim. Quem tá chegando aí, sejam bem-vindos. A Dudinha, tudo bem, Dudinha? Eu mexendo aqui na tela, tô gravando pelo Face e estragando o vídeo. Peterson, Edna, tudo bem? Bem-vindos. Então vamos falar, né? Quem não me conhece ainda, não sei Peterson e Edna, mas eu sou psicóloga, eu trabalho bastante com coaching e o meu foco é trabalhar com pessoas e empresas, mas sempre voltada ao lado mais profissional. E por que eu tô falando de sabotadores, né? Porque boa parte do nosso sucesso, ele é interrompido pelos nossos sabotadores. O que seria um sabotador? Eu até fiz um post mais cedo e os sabotadores são... Como é que eu posso explicar? São crenças, são estratégias que a gente acaba usando para impedir que a gente chegue aonde a gente está determinado a chegar. Então, por exemplo, eu tinha que fazer a live hoje e eu acabei me enrolando um pouco no horário e isso, entre aspas, é um sabotador, porque eu estou me propondo a fazer várias lives e aí eu tô criando justificativas para não fazer. Então eu já comecei esse sabotador a entrar em cena para dizer, não, faz amanhã, ou tá muito tarde, as pessoas vão compreender, tá tudo bem. Então aproveita e sai de cena. E é justamente se a gente deixa o sabotador tomar conta, é que a gente vai se deixando para depois, né? E aí os nossos sonhos vão sendo adiados porque a gente não caminha em direção a eles, a gente paralisa ou a gente acaba mudando de rota porque o sabotador conseguiu nos dominar, vamos dizer assim. Então, o sabotador é como se eu dou um passo para frente e o sabotador entra em cena e me faz recuar, faz voltar um passo, faz voltar 2 passos. E não é legal, né? Porque a gente leva mais tempo, ou às vezes a gente nem consegue sair do lugar, fica andando meio em círculo. E começa a se culpar, e começa a achar que não sou boa o suficiente porque eu nunca chego lá, ou eu queria tal coisa, todo mundo consegue, eu não, porque eu não sou competente. Mas muitas vezes eu sou competente e é o sabotador que está entrando em cena, então não está sendo levado em conta que a minha competência não está conseguindo entrar em ação porque o sabotador não deixa. Não sei se faz sentido. Tudo bem, Dani? Tudo certinho aí? Dani vai me ajudar. A Dani me conhece bem e sabe que eu sou a rainha das sabotagens, né? Mas, graças a Deus, eu consigo dominá-las na maior parte do tempo. Algumas vezes eu caio, que é super normal e tá tudo bem. Mas é sempre uma luta constante. Mas vamos lá, né? Por que a gente usa sabotadores? Por que eles entram em cena? Tudo bem, Paulo? Paulo me deu a capacitação do Ali, né? Há muito tempo atrás. Nossa, 7 anos. Seja bem-vindo. Então, por que a gente usa sabotador? Qual é o sentido, né, da gente ter sabotadores conosco? Se eu falar que o sentido do sabotador é um sentido muito positivo, tudo bem, ele na verdade é bem ruim, mas ele é positivo. Porque os nossos sabotadores, eles entram em cena para nos proteger. A função primordial da sabotagem é só proteção. Proteção do quê? Proteção de ameaças. Proteção de algo que talvez a gente possa se machucar, que a gente possa se expor, algo que possa, enfim, nos tirar da zona de conforto. Então é um risco. O sabotador entra em cena, vai lá e diz assim, não vai. Não vai, que aqui onde a gente tá tudo certo, a gente domina, tá tranquilo. Se tu der um passo pra fora, eu não vou garantir nada. É mais ou menos o papel que o sabotador faz com a gente, né? E a gente não tem um sabotador, né? As pessoas mais estratégicas, tipo eu, a gente tem vários. A gente vai trabalhando ao longo da nossa vida e vai começando a desenvolver mais de um para nos proteger.
Qual é o problema, então, do sabotador em si, se ele serve para proteção? E eu tô falando que a princípio não tem problema com o sabotador. Qual seria o problema envolvido? O problema de ter o sabotador tá na percepção do mundo que a gente tem, que seria uma ameaça. Cada vez que eu me movo para um lugar diferente, mesmo que seja ótimo, se eu tiver uma sensação ou a percepção de que aquilo pode me trazer um risco, eu tô dando a chance do sabotador entrar em cena. Mas, se vocês pensarem, tem gente que caminha com a maior facilidade e não tem tanto sabotador. Normalmente, essas pessoas conseguem conquistar o que elas querem com mais rapidez do que a gente. E aí eu vou contar uma historinha de uma parte da psicologia que eu adoro, não é a minha abordagem, mas eu admiro muito. Que o autor dessa abordagem é o Eric Berne. O Eric Berne, ele começou a estudar a mente humana e ele criou a psicologia que é a transacional. E ele começou a falar sobre ter um script de vida. Vou falar uma coisa, quem entende de script de vida, quem entende de transacional, me desculpa, eu tô só trazendo da forma que eu entendi, tá? Mas qualquer coisa, se tiverem mais dúvidas, eu busco entender melhor. Mas o que eu quero falar do script? Deixa eu só dar um oi para quem tá chegando. Olá, tudo bem? Silvano Martins, bem-vindo. Então, o que é o script que o Eric Berne, da psicologia transacional, ele comenta? A teoria fala que quando um bebê nasce, uma criança, nasce, chega numa família, é como se os pais escrevesse um script de vida para essa criança e desse. Tudo simbólico, tá, gente? Isso não acontece, obviamente, mas emocionalmente a gente compreende que sim. Como se os pais tivessem uma cartilha do que é esperado daquela criança. E aí na cartilha fala um monte de coisas, que são os valores da família, são as expectativas dos pais. Nesse script, muitas vezes, tem demandas dos pais que tornam a vida da criança, por exemplo, um desafio. Nesse script, por exemplo, a criança compreende que se ela não cumprir o script, pode ser que ela perca o amor dos pais. Então, a criança, conforme ela vai crescendo, ela vai introjetando esse script, ela vai seguindo esse script, e cada vez depois, já mais velha, quando chega na fase da adolescência, adulto, cada vez que ela rompe com esse script, é como se ela estivesse correndo risco. E aí entra o sabotador em cena, para nos fazer voltar ao plano original. Mas o plano original é bom? Vamos pensar o seguinte, os pais querem sempre o nosso bem, obviamente, Tudo bem, Raíssa? Raíssa chegando aí vai saber me ajudar, A Raíssa, minha mamãezona. Então é claro que os pais querem sempre o bem dos filhos, obviamente. Contudo, entra um fator bem importante. O que os nossos pais consideram como algo bom pra gente, não necessariamente vai ser. Porque aquilo que eles consideram bom é para a realidade que eles viveram, numa época de mundo que eles viveram, na cultura que eles estavam inseridos. O mundo que eu nasci é totalmente diferente dos meus pais. Então, quem garante que o que eles querem para mim, de fato, é o melhor para mim? Eu sei que a intenção é a melhor, mas não necessariamente o que eles esperam que eu faça seja o melhor. Exemplo meu pessoal. Os meus pais me criaram para ser funcionária pública, os dois, Minha mãe, que já faleceu, era funcionária pública, meu pai também é, meu irmão mais velho também é. Então, o esperado era ser funcionário público ou ter uma carreira, por exemplo, de uma profissão com muito destaque, por exemplo, médico, que meu segundo irmão também é. Então, todo mundo na minha família tinha que ter uma certa estabilidade. Esse era o script. Aí vem a Juliana, para quebrar todos os paradigmas, e a Juliana resolve, então, sair fora e ser empreendedora. Eu, sendo empreendedora, eu estou justamente rompendo o script da minha família. Se eu estou rompendo o script, pensa nos riscos que eu estou me expondo. E se eu estou me expondo em risco, o que acontece? Sabotadores tomam conta o tempo inteiro, dizendo, Juliana, volta, Juliana, esse caminho é arriscado, Juliana, não tenta ir, Juliana, por que tu não faz o que já te disseram? Funcionou para eles, vai dar certo contigo. Só que essa questão, talvez o que funcionou para eles não é o que eu gosto, não é o que faz melhor para mim.
Então a gente precisa de fato ir atrás do que a gente gosta. Mas o sabotador vai estar ali o tempo inteiro incomodando. Oi, Anne, tudo bem? Seja bem-vinda. Se o sabotador sempre vai estar ali e o problema não é o sabotador, porque ele está só tentando me proteger, né? O problema é a percepção que eu tenho de ameaça, como que eu vou fazer para seguir a minha vida e progredir? Só falando um pouquinho do script, quando eu aprendi essa teoria, eu tive aula com um professor, ele trouxe um exemplo que eu achei muito legal, porque se a gente parar para pensar um pouco, a gente vai conseguir lembrar das frases que os pais diziam pra gente, o que eles esperavam da gente, o que eles falavam. Então, assim, relembrem algumas frases, vocês vão perceber como que era o script esperado de vocês. Deixa eu só terminar de tomar essa cuia que eu já paro. Pra ficar até tarde, assim, só no chimarrão, né? Ou café. Então assim, o que eu sempre ouvi, eu até já comentei numa outra live, a minha mãe sempre dizia, enfim, minha mãe teve um casamento que não foi tão feliz e pra ela machucou muito, e ela sempre dizia pra mim, Juliana, tu não vai casar, tu vai trabalhar e tu vai ser independente pra tu escolher quem tu quiser e tu não vai casar, porque pra ela casamento era uma ameaça. E no fim eu casei, né? Graças a Deus, eu rompi mais um script, mais um sabotador tomando conta, não, vários. Mas se vocês pararem pra pensar, tiveram falas assim, que eram scripts que vocês tinham que seguir. Aí esse professor do curso que eu tava fazendo, né, que ensinou sobre essa teoria, ele falou o seguinte pra mim, pro curso, né? Pensem no que o pai da Gisele Bündchen dizia pra ela. Que tipo de script ela tinha? E na época ela estava em alta, assim, ela ainda desfilava, e a gente ficou cogitando, até fizemos o exercício, que tipo de frase que provavelmente era repetido para ela várias vezes. E a gente brincou assim, com certeza ela devia ouvir, minha filha, tu é a mulher mais linda do mundo. E de fato, ela foi lá e cumpriu o script dela, ela se tornou a mulher mais linda do mundo. Fica fácil, né? Quando um script é esse, a gente corre atrás. Mas até que ponto de fato ela queria ser, né, a mulher mais linda? Mas se ela queria, fica mais fácil, porque tem um reforçador, e aí não um sabotador. Não sei se dá pra entender. Se não der pra entender, me falem, tá? Porque eu tô jogando algumas ideias, assim. E a Anne falou ali que tá ligada aqui nas reflexões, né? Ótimo, que bom. Então eu já aproveito e me dá o feedback se tá dando pra entender a lógica do script dos sabotadores. Mas infelizmente não sou a Gisele Bündchen, minha mãe não me criou pra ser a mulher mais linda do mundo, me criou pra trabalhar duro e fazer minha vida de independente. Então eu trabalho duro e tento ser independente. Então é super difícil manter relacionamentos, eu tenho muita dificuldade de estar em contato com pessoas, porque é do meu script, então eu tenho que estar rompendo isso. Pensem em vocês, o que é esperado? Porque provavelmente é quando os sabotadores entram em cena. Cada vez que vocês tentam romper com algo, é quando o sabotador deve aparecer. Deve dar aquele medinho, deve vir aquela frase dizendo, não faz. Então é só por proteção, tá? O que a gente vai fazer então? Primeiro ponto, primeiro de todos, se o sabotador tá ali só para nos proteger, cada vez que ele entrar em cena, a gente tem que entender que realidade que eu tô enxergando que eu tô achando que é uma ameaça. Porque provavelmente não é, mas eu tô achando que é. Provavelmente eu só tô tentando quebrar um script, e aí entra a sensação de que é perigoso, mas não é. Então tragam para a racionalidade, para vocês terem uma consciência maior de que tá tudo bem ir por aquele caminho, tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou falar agora dos sabotadores em si, que eu até coloquei no post, mas existem, sei lá, milhares de outros, e conforme a gente vai eliminando um, vai surgindo outros tipos. Se vocês tiverem o de vocês, joguem na roda, a gente vai trocando aqui e vai tentando achar estratégias para dar uma segurada neles. Mas eu vou trazer o sabotador que, né, é o que eu venho discutindo mais, que no ambiente de trabalho acontece com bastante frequência. As pessoas que me procuram, né, para fazer terapia ou coaching, normalmente tem a ver com esse sabotador, que é procrastinar. E esse sabotador de procrastinação, normalmente as pessoas acham que é um mau hábito. Eu sou uma pessoa procrastinadora. E não, gente, a gente não é.
Nós somos pessoas autênticas, nós somos pessoas incríveis, dispostas a fazer um monte de coisa. Mas os nossos medos, o script, as crenças, tudo isso é que vai nos deixando ruim e que vai nos tornando procrastinadores, mas a gente não é. A procrastinação é um sabotador, é uma defesa. Muitas vezes ele entra em cena para impedir que a gente chegue onde a gente quer. Então, se entrou em cena a procrastinação, é porque eu tô caminhando justamente para onde eu quero ir. E aí entra em cena para dizer, ó, Juliana, pega leve. Não caminha com tanta velocidade em direção ao teu sonho, porque tu não sabe o que tem lá no teu sonho. Vai que tem uma coisa horrível, sei lá, né? A gente nunca teve a realização de sonho, então chegar lá pode ser uma coisa muito estranha. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos. São os medos meio irreais que surgem. E a procrastinação, ela é uma paralisação. Por exemplo, eu tô fazendo algo. Deixa eu pensar aqui. Hoje, eu saí do atendimento, ia fazer a live, eu pensei, tá meio tarde, né? Então, acho melhor eu não fazer, acho que eu vou fazer amanhã. Olha a procrastinação entrando em cena. Por quê? Porque se eu fizer amanhã, hoje eu fico segura. Amanhã provavelmente vai vir outro sabotador para eu tentar procrastinar e não fazer o que é para fazer. E assim a gente vai indo, né? Vai adiando os nossos sonhos. Então, gente, procrastinação não é uma coisa ruim, ela é uma defesa. Contudo, ela tá nos defendendo de algo que eu considero ameaça, tá? Então, tá com vontade de procrastinar, quer evitar? Faz um pequeno esforcinho e vai lá e faz. Por exemplo, para eu entrar aqui, me incomodou, porque eu tava querendo procrastinar mesmo. Mas eu comecei a fazer, agora eu tô de boa, já tô bem mais tranquila. Então, façam esse esforço, rompam com isso. Um outro sabotador também que eu coloquei e que eu uso muito, vocês vão ver, eu sou a campeã dos sabotadores, né? Mas eles já me pegam menos, então tem solução. Sabotador da gente se comparar. Isso é uma droga. Deixa eu só dar oi pras pessoas. Tudo bem, Netinha? O Júnior, tudo bem, Júnior? Tá por aí? Sejam bem-vindos. Então, a comparação é outro sabotador tenebroso. Eu não sei se a Dani tá aí, mas a Dani entende do que eu passo, né? Porque eu e a Dani, a gente é bem parecida e a gente usa muito esse sabotador. Se comparar com os outros, gente, é o pior tiro no pé que a gente dá. Tá, mas então quer dizer que eu não posso ter um referencial? Pode, deve. É bem importante ter um referencial, é bem importante ter uma régua para saber para onde eu deveria ir, como deveria fazer. Mas se a gente usa para se comparar, para se jogar lá embaixo, é sabotador. É só para fazer a gente se sentir pior. Então, por exemplo, eu comecei a fazer todo um movimento agora nas redes sociais, né? Então tá super no início, eu não tenho grandes habilidades, eu não sei fazer muito bem. Acho que às vezes eu posso estar sendo chata, até achar a melhor maneira. E aí daqui a pouco, sei lá, eu vejo outra pessoa que tá incrível. Aí disse, meu Deus, viu? Não vai lá passar vergonha, não entra, não faz live. Fica botando esse monte de post aí. Eu tô com um sabotador essa semana terrível, tanto que eu peguei mais leve. Mas eu tenho que postar todos os dias. E eu tô dizendo assim, que encheção de saco ficar postando todos os dias, porque enche o saco das pessoas. As pessoas, elas não querem ficar olhando a minha cara lá e fica entrando um monte de coisa minha. Eu tô louca de vergonha. Isso é um sabotador. E eu tô trabalhando pra continuar postando todo dia. Quem não quer ver simplesmente passa, né? Eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu tô me propondo, porque pode ser que incomode o outro. Quem se sentir incomodado vai passar, e pode ser também que não incomode. Então eu tô tentando manter a consistência apesar desse sabotador. E vamos pensar o seguinte, se eu me comparar com alguém que faz algo muito melhor que eu, e eu me sentir pior por isso vai me paralisar. Mas aquela pessoa só faz muito bem porque em algum momento ela começou. E com certeza, quando ela começou, ela não era tão boa assim. E ela progrediu. Ou seja, a gente tem que se olhar. Se hoje tá um horror, ontem foi pior. Com certeza. Então, hoje eu tava falando até com a menina que é minha estagiária ali na pastelaria. E eu falei pra ela, a gente tava fazendo uma arte pra fazer a divulgação da pastelaria, que estamos com uma vaguinha aberta. E aí ela falou assim, olha minha arte, que bonita que ficou. Eu disse, ficou legal mesmo. E aí eu fiquei lembrando das artes anteriores que eu fazia, era um horror. E eu pensei, olha, eu ainda faço muito ruim, acho que pode progredir. Mas perto do que já foi, nossa, como eu evoluí.
Então a melhor forma de parar com esse sabotador, de ficar se comparando, é a gente olhar para quem a gente foi ontem. Porque a gente só progride, né? A gente não regride, a gente só progride. Faz sentido, gente? Então tá, vamos dar um oizinho aqui pra Lizzie, pra Eliane, tudo bem, meninas? Eliane, tu tá me devendo uma resposta, hein? Não acha que eu esqueci, foi muito bom tu aparecer aqui. Vamos para o terceiro sabotador, ser defensivo. Esse é outro sabotador que eu usava muito, hoje, graças a Deus, uso menos. Olha só as comparações comigo mesma, então eu fico super feliz. Eu sempre fui uma pessoa muito defensiva. Eu era inflexível, inclusive, bastante tempo atrás. Hoje eu sou bem menos. Quem me conhece, assim, quem me vê pela primeira vez, nossa, tu parece tão inflexível, sou. Mas quem já me conhece há mais tempo sabe que eu já fui muito pior. Então eu fico super feliz que eu tô progredindo. Hoje eu até fiz uma brincadeira. Eu sempre fui uma rocha, né? Uma rocha bruta. Hoje eu sou só brita. Se eu me comparar, sei lá, com flores, eu sou uma pedra. Mas, ainda assim, eu sou uma brita comparada à rocha que eu já fui. Então, tá tudo bem, estamos progredindo. Então, vamos ao sabotador de ser defensivo. Hoje, pra mim, esse é um dos sabotadores que eu tenho mais dificuldade de lidar. Porque eu não percebo. É o que pega no meu ponto cego. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Eu sou uma pessoa muito incrédula, muitas vezes. Então, alguém fala alguma coisa, tu viu tua coisa, me falaram. Não vi, não é verdade. Questiona, não pode sair acreditando em tudo que tu ouve. E eu já corto, tipo assim, isso é bobagem. Isso é defesa, tá? Isso não quer dizer que de fato eu não acredite, mas isso é defesa para não me deixar enxergar novas possibilidades. Porque se eu enxergar novas possibilidades, pode ser que eu resolva alguns problemas meus. Mas aí se eu resolver o caminho, e se eu caminhar eu chego nos meus sonhos, e meu sonho é perigoso, eu lembro lá do script. Então eu preciso me paralisar. Então ele é um sabotador muito forte, meu ainda. A pessoa vem e fala alguma coisa, não é. E é bem complicado porque a gente acaba ficando teimoso, a gente acaba fechando os olhos para um monte de coisa, a gente fica inflexível e isso nos emburrece, né? Isso faz com que a gente perca um monte de oportunidade de crescimento, de aprendizagem. E eu não percebo muito quando eu sou defensiva, porque isso já é um pouco da minha personalidade. Eu sou uma pessoa mais dura, então eu não enxergo. As pessoas é que me dão feedback e eu peço para as pessoas, me deem feedback, por favor. Eu não quero ser inflexível, eu não quero ser defensiva, mas se eu for, ok, eu vou, né, entender que faz parte, mas me mostrem porque aí eu vou dar um jeito de silenciar um pouco isso. Então, quando a gente for muito defensivo, quem enxergar, melhor. Para, respira e escuta o que o outro tem para dizer, mesmo que contrariado. Quem não enxerga, tipo eu, pede feedback para as pessoas. Quando eu estiver sendo inflexível, eu sempre peço, me avisa. Me avisa porque aí eu vou parar para ouvir. Porque aí eu tô me propondo a deixar o outro me dizer que eu tô sendo inflexível ou defensiva, né? E aí quando o outro me diz, mesmo que eu não concorde, eu entendi se ela tá me dizendo é porque alguma coisa eu demonstrei. Então, para aí. Isso já me deixa um pouco mais... digamos assim, eu finalizo naquele momento, eu interrompo o ciclo daquele sabotador. Mesmo que eu ainda não concorde com muita coisa, mas eu ali, para aí, pega leve, vamos de novo, vamos ouvir. Então essa é uma forma que eu uso, né? Funciona muitas vezes, outras não tanto, mas enfim, eu vou sempre treinando. E é muito importante, tá, gente? A gente não ser defensivo mesmo. Porque o defensivo, ele nos paralisa, nos deixa fechado no mundinho que só a gente acredita e normalmente é um monte de, um monte de bobagem. A gente fica preso naquilo ali acreditando só pra não evoluir. O que eu ia falar, até que eu comecei a dar o exemplo, é que quando eu li aquilo ali das afirmações positivas, eu tenho bastante dificuldade, assim, com aquele livro O Segredo, né? Então tá, tu vai lá e começa a falar e começa a acontecer. Já fiz processo de coach que as pessoas diziam pra mim, vai pra frente do espelho e repete a frase. Claro que eu não fazia isso, né? Achava ridículo. Tá, eu ainda acho. Mas tudo bem, é meu problema. E aí, lendo o livro, eu me dei conta do seguinte: todas as nossas crenças, o nosso script, eles se formaram a partir de um monte de afirmações ditas. Se eu acreditei e isso me tornou uma pessoa defensiva, uma pessoa
mais fechada, que foi pro lado ruim, então se de fato eu ficar falando coisas positivas, acreditar em coisas positivas, talvez isso alivie, né, essa sensação ruim. E foi muito importante quando eu li aquele livro, porque, nossa, olha só, né, me caiu uma ficha, mas ao mesmo tempo que caiu uma ficha eu tinha que ficar repetindo o tempo inteiro, mas eu não acredito. Olha que forte que é essa coisa da defensiva, eu não acredito. Porque se eu disser eu não acredito é porque não existe, né? Funciona para várias outras pessoas, mas não funciona para mim. Mas é só para que eu não faça isso, porque se fizer muito, provavelmente vai funcionar, né? E aí eu vou progredir, então o meu objetivo é não progredir, tá? Mas tudo bem, vocês já entenderam o meu script. Dani tá botando carinha ali, eu não enxergo daqui, gente, eu sou míope. Ah, tá, é uma carinha felizinha. Gente, se estiver chato, me avisem, tá? Me deem feedback. Vamos para outro sabotador, que é a gente ficar se achando melhor que os outros. Ou, né, conviver com alguém que se acha melhor que os outros. Eu também tenho esse sabotador. Que legal, eu tenho todos, né, que eu vou falar. Enfim, adoro isso. A gente se achar melhor que o outro é um baita sabotador, porque nos coloca na posição de não precisar aprender. E se eu não preciso aprender, se o mundo tá errado e eu tô certa, então eu não progrido. Porque a gente só progride porque a gente aprende, né? Então, se eu já sei tudo, tá tudo certo. Então, eu já cheguei no ponto que eu deveria chegar. E se eu já cheguei no ponto que eu deveria chegar, mas eu não cheguei aonde eu queria, eu não vou chegar. Porque ali eu já disse, tá tudo certo, eu já sou perfeita, tá ok. Quando a gente usa esse sabotador de se sentir perfeita ou superior ao outro, e eu às vezes sou arrogante, eu me cuido um monte pra não ser, e eu sempre explico pras pessoas, né, a arrogância, a superioridade, ela não é algo ruim, a gente não faz por mal quem faz aí, né, mas ela é usada porque a gente se sente muito frágil, a gente já se sente uma pessoa muito pequena, e aí a gente precisa usar essa superioridade para eu conseguir me posicionar no mundo. E é uma péssima forma de se posicionar, mas infelizmente foi a maneira que eu aprendi quando pequena, então eu ainda uso. E para mim é uma luta diária eu conseguir me posicionar sem ser pela arrogância. É bem complicado, porque eu nunca me acho o suficiente, ou não me acho interessante, então eu acabo tendo que usar a arrogância para me sentir mais segura. Olha que doido, né? E aí, muitas vezes, para não ser arrogante, eu prefiro não me posicionar. Então, ser superior, ele me tira a capacidade de aprender, me coloca numa posição que eu me sinto boa o suficiente, então não me machuca, perceber que talvez eu não seja perfeita, eu disfarço uma não perfeição. E em vez de eu lidar com não ser perfeita, eu acabo fingindo que tá tudo bem. E, enfim, sempre tem coisa que a gente pode melhorar, né? Então, gente, péssimo sabotador. Quem usa aí, se desfaça dele, ou, né, pelo menos tente se desfazer, porque ele não é um sabotador legal. E fora que se eu começar a me sentir muito superior aos outros, eu fico demonstrando isso, quem tá ao meu redor, obviamente, não vai gostar, né? Tá? Começou arrogante falar, começou metida, então a gente afasta as pessoas. Na pastelaria, eu e meu marido, a gente briga muito, assim, ele quer uma coisa, eu quero outra. Aí eu sempre tenho uma palavra melhor pra falar, e ele sempre diz que engraçado, né? Sempre tem que ganhar as discussões. E sim, né? É meu sabotador. E aí, quando eu começo a brigar pra sempre ter a razão, ele simplesmente para de falar. Então, em vez de eu puxar pra perto, pra eu colaborar, porque de repente pode ser que a ideia dele não me agrade e não seja boa, mas em vez de eu conseguir ajudar ele a pensar numa ideia melhor, eu vou lá e já faço ele ficar com raiva e ele se afasta. Então eu perco todas as possibilidades de melhoria, né? Pra mim e pra ele, porque ele se afasta. Eu provavelmente começo a ser taxada de chata, e com certeza sou. Então é um péssimo sabotador. E vamos para o último sabotador que eu vou falar hoje. Vocês estão quietinhos, ninguém tá falando comigo, então se alguém tiver o sabotador eu falo, senão encerramos aqui pelo último. Que também é um sabotador que eu uso pra não chegar em lugar nenhum, né? Só pra ficar dando volta. Que é o sabotador da gente tentar se sentir aceita. Lembra lá que eu expliquei do script? Quando a gente é pequenininho, a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. Então a gente tá sempre buscando fazer aquilo que esperam da gente. Mas nós somos pessoas únicas, autênticas, prontas pro que a gente precisar.
a gente está sempre aprendendo. Então a gente pode não ser perfeito, e que bom, porque ia ser uma chatice se a gente fosse, mas a gente tem todo o instrumento que precisa para avançar para a próxima fase. E se a gente não tem, a gente tem a capacidade para buscar o que precisa ser buscado. Quando eu quero ser aceita, lembrar lá do script, eu quero fazer aquilo que os outros esperam de mim, eu tô justamente deixando de ser aquela pessoa que eu sou. Eu tô olhando pra mim e me jogando lá pra baixo, tipo assim, não. Pra ser aceito, tu tem que ser o que esperam, tu não tem que ser tu. Olha só a insegurança, né, por trás. Se eu for eu, é como se eu não fosse boa o suficiente, como se as pessoas não fossem me amar ou me querer perto. E aí a gente começa a agir como os outros esperam. Só que quando a gente age como os outros esperam, a gente acaba sendo incompetente, porque eu não sei fazer o que o outro espera, eu sei fazer o que eu sei fazer. Eu sei agir da minha maneira, eu não sei agir da maneira do outro, mas eu tô tentando agir da maneira do outro, então eu acabo sempre metendo os pés pelas mãos. Ou seja, né, é um correr atrás do rabo que não termina nunca. Quanto mais eu tento fazer o que o outro espera de mim, mais incompetente eu me torno. Não sei se faz sentido. Então, como que a gente vai lidar com esse sabotador, né? Se eu quero ser aceita é porque eu tô me sentindo insegura. E aí é difícil mesmo ser autêntica, porque eu tô com um fantasma gigante na minha cabeça dizendo: qualquer passo que tu der fora do script, fora da expectativa do outro, é um risco. O que a gente pode fazer? Uma das coisas é acalmar, peraí, né? Tá tudo bem. Quem que tá me rejeitando? Porque provavelmente essa sensação de rejeição vem pelo fato de eu não ser autêntica. Normalmente quando me rejeitam é por causa das minhas defesas. Lembra que eu falei que eu sou arrogante muitas vezes? Eu não sou uma pessoa arrogante. Eu uso a arrogância para lidar com algo que eu não consigo. Então a arrogância é a minha defesa, uma das minhas preferidas. E as pessoas, quando elas me rejeitam, é pela minha arrogância e não por quem eu sou. Então tem isso, a gente tem que parar para pensar que muitas vezes quando eu sou deixada de lado ou quando eu não me sinto aceita, tem muito mais a ver com usar as minhas defesas do que de fato a minha autenticidade. Então não tem saída. Quero tentar ser aceita? Vamos começar pela gente mesmo. Se aceite do jeito que a gente é isso aí. Vamos olhar pra gente e vai dizer, não, beleza, tu é assim, tu é assado, mas tá tudo bem, eu sei que tu pode melhorar, então vamos lá, vamos pra frente. Coragem, vamos progredir, vamos buscar ajuda, vamos aprender o que precisa aprender, né? Vamos melhorar o que tem que ser melhorado, mas a gente tem que se aceitar. Porque se eu não me aceito, eu fico tentando montar um Frankenstein. Não, eu só vou usar isso, eu só vou pegar aquilo ali que querem de mim, eu vou pegar aquilo, e fica tentando esconder quem é pra só mostrar aquilo que quer ser, ou que até tem, mas não é no conjunto, e não funciona, né? É só deixa a gente pior, mais deslocada, parece que fica meio fora do corpo, porque essa não sou eu, então parece que eu não tô cabendo ali naquela situação. E quando a gente é autêntico, a gente se sente livre, a gente se sente à vontade, a gente se sente em paz, é muito mais gostoso. E quando eu tô bem, quando eu tô à vontade, quando eu tô autêntica, as pessoas chegam muito mais perto. Então ele é um sabotador que é um baita mentiroso, né? Então essa coisa de querer atender a expectativa do outro só te leva pro lado oposto de onde tu quer e te deixa pior, mais insegura, mais, enfim, né, incompetente. Ou pelo menos só mostra mais incompetência por não conseguir fazer do jeito do outro. E aí, acho que é isso, gente. Esses são os sabotadores que eu apresentei. E aí, pra fechar, né, as afirmações que eu tinha comentado no post, no livro, né, que eu tava lendo, a gente ficar falando as coisas, pra mim parece bem bobo. Vou pra frente do espelho e vou ficar repetindo, que chato, né? Eu acho chato, eu Juliana. E quando eu trabalho com os meus pacientes ou coaches, eu nunca peço pra fazer esse tipo de coisa porque eu não gosto. Mas quem faz e funciona, eu acredito que funcione mesmo. Mas, de alguma forma, as afirmações construíram os meus sabotadores, construíram as minhas crenças. Então, por algum motivo, ficar afirmando algo tem força. O que eu pensei em trazer pra vocês? Em vez de ficar afirmando coisas que talvez não façam muito sentido, afirmem
o quanto sair da zona de conforto não é ameaça. Por exemplo, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas porque eu acho que eu nunca sou capaz, eu nunca sou boa, eu sou arrogante, eu tô, sei lá, me exibindo, eu sou superior, isso me incomoda. Então eu tenho dificuldade em estar com um grupo. Então agora é uma meta minha, eu tô fazendo afirmações, que eu odeio fazer, olha só a minha resistência, eu tenho que falar que eu odeio. Mas eu tô fazendo essas afirmações para mostrar que me relacionar não é ameaça. Isso é o script que a minha mãe trouxe, de que para ela se relacionar era uma ameaça. Mas para mim não. Eu tenho um casamento já que eu vivo com uma pessoa há muito tempo, tá tudo bem, eu tenho amigos de muitos anos, eu sou uma pessoa que eu faço boas relações. Então chegar num grupo não tem nada demais. É só sabotagem mesmo. Certo, gente? Então façam as afirmações que mostrem pra vocês que sair do script não vai ter nenhum problema, que chegar no sonho de vocês tá tudo certo, que a gente ser autêntica é ótimo, a sensação é maravilhosa e que a gente possa exercitar, né, e calar os nossos sabotadores, sempre, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisinha, vou dar uns minutinhos aqui. Falta um minutinho pra chegar 23h30, então se alguém quiser falar alguma coisa, deixa eu só dar oi pro Wesley. Tu tá aí, rapaz? Dormi cedo, né? Amanhã tem trabalho. Ó, a Anny tá falando aqui. Parece que eu tenho um pouco ou muito de cada um desses. A gente normalmente tem, né? Eu peguei alguns mais comuns, assim, que eu vejo que as pessoas me trazem. E vários outros, né? Tem vários outros. Nós somos criativos, então a gente adora criar sabotadores. O autoconhecimento é tudo para enxergarmos nossas defesas, dificuldades, necessidades, trabalhar nelas para a nossa melhoria. Exatamente. Se a gente não se percebe, não tem o que a gente mudar, né? Então, lá o sabotador da superioridade tem muito a ver com isso mesmo. Muito obrigada, Anny. Porque se eu me sinto superior a tudo, é porque eu não tô olhando as coisas da forma que elas são, né? Então, não tem autoconhecimento em jogo. E o autoconhecimento é algo em constante avanço, a gente nunca conhece tudo. Então, sempre quando tu mexe, aparece um pontinho que tu não tinha visto de ti. E eu acho isso ótimo, assim, né? Nós somos um mistério, vindo de mistérios, porque cada família tem uma série de outros mistérios que com certeza influenciam o nosso comportamento e os nossos valores, enfim, né? Então, é um grande mistério pra gente entrar em contato e conhecer. Temos aí material para várias vidas. Certo, gente? Obrigada pela presença, mais uma vez. E se tiver chato, me avisem, porque eu sou bem preocupada que eu tô enchendo o saco das pessoas. Mas espero que eu possa ajudar, tá bom? Um beijinho e até mais. Domingo, gente, domingo tem live, será? Estamos no carnaval. Enfim, não vou me sabotar, eu vou fazer igual se, né, tiver no carnaval, eu deixo gravadinho pra gente assistindo depois. Tá bom, gente? Até mais. Beijo.